tratamento todo. O que é que faz as pessoas, às vezes, iniciarem o tratamento e depois abandonarem? Muitas vezes são os efeitos colaterais dos medicamentos. Todos os medicamentos que foram desenvolvidos pelo homem têm efeitos colaterais. Não é exceção para o TARF, que é o tratamento antirretroviral para combater a infecção, tem efeitos colaterais. Às vezes são muito pesados para o paciente e ele não aproxima o seu médico para explicar o que está a sentir e prefere abandonar. Muitas vezes é um medo de ser descoberto, porque é um medicamento que a pessoa tem que tomar todos os dias, à mesma hora e sem falhas. Fica com medo dos seus pares, das pessoas ao seu redor descobrirem e aí iniciar aquela onda do estigma. Muitas vezes é porque a pessoa não tem informação que tem que fazer o tratamento para o resto da vida, porque é uma infecção crônica, a pessoa tem que fazer o tratamento até morrer. E muitas vezes é porque a unidade sanitária fica distante, então o paciente não tem a possibilidade de sair de casa a cada 3 meses para ir à unidade sanitária, fazer as suas análises de controle, levar novos medicamentos, ou então vai uma vez, percebe que tem alguém conhecido lá, fica com medo e não volta à unidade sanitária. Então, estes são alguns dos fatores que impedem a pessoa de continuar o tratamento de forma vitalícia. Então, não precisamos ter vergonha. Além do HIV, quais são outras doenças quando as pessoas perceberem que, olha, às vezes tens o HIV que te força, né, a tomar comprimido todos os dias, mas existem outras doenças, existem pessoas com outras doenças que também têm que tomar comprimido todos os dias. Por exemplo, muita pessoa que tem problema de tensão alta e usa Exatamente. comprimido para controlar. Exatamente. O caso da hipertensão, o caso da Sim, diabetes, são sim. patologias crônicas que a pessoa tem que fazer os medicamentos todos os dias, idealmente à mesma hora, e tem que ser para o resto da vida, porque estas são doenças que não têm cura. Muitas pessoas muitas vezes pensam, eu fui diagnosticada hipertensa, mas se eu começar a tomar a medicação, eu vou ficar dependente. Mas não é esse o caso. Estas doenças crônicas são dependentes da medicação, o que quer dizer que sem a medicação, o caminho é a doença progredir, destruir o corpo da pessoa e levar à morte. Com a medicação, a pessoa previne complicações, alivia os sintomas, mantém um estilo de vida saudável, garante qualidade de vida. Então, é muito importante para estas doenças crônicas, não só o HIV, como outras mais, fazer a medicação de forma regular, aderir à medicação. Fazemos aqui outro exemplo para vocês perceberem que, olha, não é só o HIV que nos faz tomar comprimidos todos os dias. Então, não temos que ter nem vergonha, nem culpa. Exatamente. Em relação aos nossos jovens, como é que nós podemos prevenir, principalmente nós mulheres jovens, que somos a camada mais vulnerável? Sim, biologicamente, as mulheres têm mais probabilidade de contrair o vírus numa relação sexual, por exemplo. Para o caso de outros grupos, são os homens que fazem sexo com homens, porque está provado que biologicamente a relação sexual anal e a relação sexual vaginal insertiva, ou seja, do homem para a mulher, têm mais chances de fazerem com que o indivíduo contraia o vírus. Então, nestas camadas, é preciso, em primeiro lugar, sensibilizar, educar as pessoas, porque as mulheres também, por causa da disparidade de gênero, a desigualdade de gênero, elas não têm muita probabilidade, por exemplo, de lutar contra os casamentos prematuros em algumas culturas, e nós sabemos que as pessoas adultas maioritariamente estão mais infectadas do que as pessoas mais novas, então há essa chance. Então a primeira arma que nós temos que usar é a educação. Educar as mulheres nas escolas, garantir que as meninas continuem a ir à escola, garantir que elas têm informação e informação correta, oferecer preservativos masculinos e femininos, porque o preservativo é a única forma de prevenir esta infecção pela transmissão sexual e garantir que estas meninas tenham o poder de negociar as suas relações sexuais. Elas têm que ter a capacidade de consentir para uma relação sexual. Outra forma também é explicar às meninas que elas não são culpadas, não é? Por estarem infectadas ou por serem infectadas. Outra forma que nós vemos que afeta mais as mulheres do que os homens, por exemplo, são as violações sexuais. Mais mulheres são violadas sexualmente do que homens, portanto, há maior risco destas mulheres contraírem a infecção. Então, nós temos que trabalhar nestas áreas para garantir que estas meninas estejam completamente informadas, corretamente informadas, para que possam se prevenir, serem donas do seu próprio destino e garantir que não se infectam pelo vírus. HIV. Ok, vamos lá. Em termos de apoio psicológico, os nossos centros de saúde, hospitais estão capacitados para oferecer tanto para os mais novos, adolescentes, adultos, apoio para dizer, olha, não estás sozinho, nós como centro de saúde e sociedade estamos contigo para
Sim, a maior parte dos nossos centros de saúde e hospitais estão preparados para oferecer apoio psicológico na altura do diagnóstico, na altura em que o paciente vai começar o tratamento e periodicamente. Porque como é uma doença crônica, a pessoa vai ter aquilo para toda a vida, não significa que fez um acompanhamento psicológico na altura do diagnóstico e quando iniciou o tratamento, que nunca mais vai ter nenhuma crise de ansiedade, não vai ter depressão, não vai se sentir mal. Então, nós temos, na maior parte dos nossos centros de saúde e hospitais, pessoal preparado para acompanhar psicologicamente estas pessoas. Temos equipas de aconselhamento, temos equipas de psicólogos e psicólogas que estão disponíveis para ajudar. Então, temos essa capacidade, sim. Última questão, um pouco mais delicada, mas eu sinto que era necessário, que é a questão do HIV-Sida e religião. Porque, infelizmente, temos um e outro pastor que diz assim, olha, se você tem fé, a tua fé vai te curar. Então, de uma forma não polêmica, algum conselho para os crentes, para os religiosos, sem, não estamos aqui contra a fé de ninguém. Bom, é muito importante que a pessoa se agarre a alguma coisa. Se for a fé, é muito bom. A pessoa tem que ter fé em alguma coisa, porque muitas vezes é a fé que nos move. Mas nós temos que saber separar. Nós temos que saber separar as coisas espirituais das coisas naturais. E o HIV, a infecção pelo HIV e o SIDA são uma patologia natural, são coisas naturais. Então, nós não podemos misturar a infecção pelo HIV, eu estou infectada pelo HIV, mas eu tenho fé, não vou fazer a medicação, vou à igreja, vou tomar água da igreja, vou rezar o terço e vou ficar livre da infecção. Isso não é verdade. Nós temos médicos, não é? Temos medicação para ajudar estas pessoas. É isso que vai ajudar a pessoa fisicamente, da parte orgânica. Agora, se é uma pessoa infectada pelo HIV, faz a medicação, nada lhe impede de ir à igreja, procurar a sua fé, procurar Deus, ou a força que move esta pessoa para se manter bem. Ansiedade, depressão, estas crises todas de identidade, medo, insegurança, isso sim nós podemos abordar pela via espiritual, pelo olhar espiritual. Mas a doença em si, nós temos que tratar a carne, não é? O espírito, tratamos a ansiedade, a depressão, tudo isso, conversa com pastores, com padres, grupos da igreja, sim. Mas é importante saber que a doença nós só tratamos com medicação. Doutora, considerações finais? Bom, considerações finais é termos sempre atenção à nossa saúde, cuidarmos sempre da nossa saúde, buscarmos informação e informação correta acima de tudo, não ter medo nem estigma, não é uma doença que só pelo diagnóstico é uma condenação de morte, a pessoa pode viver muitos anos e acima de tudo prevenir-se, usar o preservativo, o ideal é esperar até a idade adulta para iniciar as relações sexuais, depois do casamento se for melhor, porque quanto maior o número de parceiros sexuais a pessoa tiver, mais são as chances de contrair o vírus. Proteger-se, relações sexuais sempre protegidas e fazer os testes, porque nós temos nos nossos centros de saúde e hospitais grupos de técnicos de saúde preparados para receber prostitutas, eles dão aconselhamento, dão métodos de prevenção, homens que fazem sexo com homens, porque hoje em dia temos muitos casais serodiscordantes em que um parceiro é seropositivo e o outro não é, e eles querem ou ter um filho, querem ter uma vida normal, então nós temos recebido esses pacientes e oferecemos alguns métodos, um deles é o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, não é? Para estas pessoas, principalmente casais serodiscordantes, em que um dos parceiros é seropositivo, eles querem engravidar sem muitos riscos, nós oferecemos o PrEP, a pessoa toma o PrEP e pode ter relações sexuais desprotegidas com o fim de engravidar. E também temos a profilaxia pós-exposição, que é para os acidentes de trabalho, por exemplo, nos profissionais de saúde, ou então para os casos de violação sexual, quando a pessoa aproxima a unidade sanitária em até 72 horas, nós oferecemos esta profilaxia pós-exposição para reduzir as chances de desenvolver a doença ou de estar infectada pelo vírus. Então, estas são as considerações finais. Sempre cuidem-se, procurem acompanhamento, façam check-ups e tudo vai ficar bem. Os pais seropositivos podem ter filhos seronegativos, sim, podem. Então, não temos que ter medo, não temos que ter vergonha. É uma doença crônica, igual a muitas outras que a doutora citou aqui. Vamos nos cuidar. Doutora Keila, muito obrigada. Obrigada. Por aceitar o convite. Muito obrigada por ter os 30, 40 minutos aqui. Obrigada. Hoje ela está de trabalho, mas eu só ofereci 40 minutos
para partilhar desse conhecimento. E, enfim, para empreender temos que ter saúde. Gostem, compartilhem e vemos no próximo consultório.